WhatsApp 999945485. Planalto News 92.1. A história do rádio passa por aqui. Rádio Planalto. Majufer, a casa do ferro e aço. Na Majufer, você encontra uma moderna fábrica de telhas metálicas naturais pré-pintadas e com EPS. Tudo sob medida conforme o seu projeto. Tradição, preços imbatíveis e rapidez na entrega para Passo Fundo região. Majufer, a casa do ferro e aço. Ferro e aço é na Majufer. Telhas metálicas é na Majufer. Televendas 3317-8000 ou acesse majufer.com.br. Agreste. Os bioinsumos garantem manejo seguro, eficiente e sustentável das lavouras. Agreste é uma empresa que tem 20 anos em consultoria agrícola, na difusão de manejo biológico para controle de pragas e doenças. Equipe especializada. Agreste. Somos agricultores. Somos especialistas. Ligue 991 44 46 17. Qual o sentido de tudo? O meu e o seu papel no mundo. Na UPF tudo muda, você se move e acontece. Qual o sentido de tudo? Agora você sente e a sua mente fortalece. Sense UPF, uma nova forma de fazer graduação. Acesse ingresso.upf.br. Planalto News. Agora na Planalto News, o quadro Obesidade Sem Máscara. São 9 horas e mais 37 minutos, 9h37. Você está acompanhando o nosso programa na ordem do dia e nesse espaço, portanto, vamos agora ao nosso quadro Obesidade Sem Máscara, com o apoio da Clínica Gastrobese, lá com o Dr. Madaloso, porque nós estamos fazendo esse trabalho ainda mais agora, né, nessa nossa preocupação maior com relação ao Covid e sabendo que a obesidade é uma das comorbidades, né, que oferecem mais risco aos pacientes. Então, a gente está aí com esse trabalho, né, de divulgação, de orientação aos nossos ouvintes, né, de toda a nossa grande região. E hoje nós temos aqui a satisfação, né, de receber mais uma paciente aqui lá da Clínica Gastrobese para a gente conversar no programa, né? E o programa retrasado, nós recebemos uma paciente que veio lá do município de Marau, né, para conversar conosco gentilmente, veio aqui, e agora estamos recebendo uma vizinha nossa aqui do Bosque, aqui do Dom Rodolfo, que é a Silvana Benck. Silvana, tudo bem? Tudo Obrigado bem. por comparecer aqui à Rádio Planalto. Bom dia. Bom dia, é um prazer. Tudo bem. Tu é nossa vizinha aqui, né, Silvana? Vizinha, Dom Rodolfo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a história da Silvana, que fez a cirurgia bariátrica, enfim, acabou ganhando peso novamente, agora fez revisão, fez outra técnica, e nós vamos levar, então, essas informações, essas orientações aqui. Mas, para começar, Silvana,
Tu teve problema com obesidade desde criança? Como é que foi aí? Eu nunca fui uma pessoa magra. Eu sempre lutei com a balança, mas fui adquirindo com o passar dos anos, né? Certo. Iniciando minha vida adulta, fui adquirindo peso e não conseguindo perder. Então, eu vou te dizer, o meu auge, assim, foi ali em 2015, quando eu passei ali dos 3 dígitos. Passou dos 100 quilos. Sim, sim. Foi a 2015, 104 na época. 104? 104. Que altura tu tem? 1,56. 1,56. 1,56. Passou bastante da... Sim, era obesidade mórbida já. Era mórbida já, considerada. Era. Uhum. Certo. Silvana, e aí, como que... Quais foram as consequências, né, que tu teve aí durante esse período aí em que conviveu com esse excesso de peso? Sim. Quais foram as dificuldades? Sim. Muitas dores articulares, né? Até porque a minha profissão exige tempo em pé, eu sou cabeleireira. Ah, tu é cabeleireira? Sou. Então, as articulações, coluna, varizes, né? Legal. E a parte psicológica, a autoestima, né? A autoestima não existe pelo menos no meu caso, não existia, né? Sim. Mesmo sendo uma profissional da beleza, da beleza, sendo cabeleireira, exatamente. faltava autoestima. Sim, com certeza. Então, a primeira experiência foi lá em 2015, né? Não sei se eu já posso entrar nisso. Foi em 2015, eu fiz uma técnica chamada sleeve, né? Porque essa técnica, pelo menos o que foi me passado na época, eu só poderia fazer essa técnica, porque como eu passei por um câncer de tireoide em 2012, eu tive o meu cálcio comprometido, como é até hoje. Então, para não acometer mais ainda o cálcio com uma técnica de bariátrica, eu tinha que fazer essa. Perdi 20 quilos em 2015, nesse tempo que eu fiz. Perdi 20 quilos. Conforme foram passando os anos, até agora, dia 6 de novembro de 2020, eu ganhei 22 quilos. Olha só. Ganhei 22 quilos. Tu vai me perguntar, mas como? Sim. Tu não viu, não procurou ajuda? A pessoa, pelo menos no meu caso, passei por uma cirurgia bariátrica. No início, você fala para todo mundo, é uma maravilha porque está perdendo peso. Sim. Conforme você vai tendo reganho, você vai escondendo isso. Você não vai mais divulgando, dizendo que fez uma bariátrica, você fica frustrada, você fica derrotada. Certo. Né? Porque é como se você falhasse, literalmente. Tu falhou. Claro. Então, a parte psicológica, eu digo assim, ó, quem vai tendo o reganho é horrível para quem está passando. Sim. Né? Até que chegou o momento, Covid, né, este ano, pelo qual a gente está passando. Isso. E aí começou a bater o medo forte, porque eu tenho uma filha de quase 9 anos. Tem uma filha de 9 anos. De 9 anos. Mãe. E aí tu começa a pensar, gente, e se eu pego a Covid e eu sei que com essas comorbidades, a obesidade é terrível para quem tem. Então eu comecei a pensar muito na minha filha, né? Vou te dizer uma coisa triste, mas eu cheguei a conversar com meu marido. Com quem deixaremos a nossa filha se caso aconteça alguma coisa com a gente? Chegou a te passar isso pela tua cabeça? Com certeza. Até que eu cheguei lá no Dr. Carlos e com medo, claro, de passar por uma cirurgia em função da pandemia, mas como ele me disse, me deixou tranquilo, porque aonde seria feito não tinha nenhum número, né, de Covid. Então eu fiquei tranquila porque eu ficando obesa era pior do que passar por uma cirurgia no meio dessa pandemia, né? Isso. Então fiz dia 6 de novembro agora, de 2020, uma outra técnica mais específica também em função do meu caso de cálcio, né? De deficiência de cálcio. Que é um nome bem comprido até, que eu vou colar aqui. Sim. Se chama derivação biliopancreática por bipartição intestinal. Então, era o que eu podia fazer de técnica. Ele estudou bastante. Para te ter ideia, eu estive lá em julho e a minha cirurgia foi em novembro.
Olha só. Então, nós ficamos estudando. Setembro, ficou um período aí de 4, 5 meses. Por quê? Em função do cálcio, é como ele me passou. Eu não posso aplicar qualquer técnica em você. Como é que eu vou te deixar com comprometimento maior ainda de cálcio depois? Ou outros nutrientes, né? Então, foi bem pensado. A gente, como eu te falei antes, a gente começou a testar, as minhas paratireoides voltaram a funcionar. Então, em julho, quando eu estive lá, eu tomava 9 comprimidos de cálcio. Hoje eu estou tomando 1 por dia. Então a gente foi, eu fui até o meu limite. Ele foi me deixando até o limite para ver o quanto que as minhas paratireoides voltavam a funcionar. Por que o cálcio, por que tu tem que tomar o cálcio mesmo? O cálcio é em função eu não tenho a minha tireoide, né? Aí tem que tomar o cálcio. E eu tenho que tomar o cálcio. Exato. Certo. Aí, Esse é o resto da vida. Aí tu fez essa cirurgia agora em novembro? Em novembro, dia 6 de novembro. Essa outra técnica. Lá, daí dessa vez tu fez lá na gastrobese. Isso, certo. na gastrobese. E como é que foi lá a cirurgia depois? Foi rápido? Como é que foi a recuperação? Eu sou um pouquinho bomba relógio, eu acho. Eu tenho trombofilia. O que é isso? Trombofilia são trombos, a trombose, né? Então, eu tenho que tomar anticoagulante a vida toda e tal. Então, em função de trombofilia, eu acabei ficando 6 dias no hospital. Mas, geralmente, é 2, 3 no máximo, né? Mas, enfim, mas foi muito tranquila a cirurgia, até porque você está entusiasmada para mudar, para mudança de vida, né? Eu já tinha esse gosto, eu já tive esse gosto lá em 2015, então eu mais ou menos, não era assim, que eu estivesse não sabendo o que iria acontecer, né? Mais ou menos eu sabia. Então, eu acredito que foi mais tranquilo o pós-operatório, porque as comidas, você pensa, eu vou tomar só líquido um tempo, né? Depois passa para pastosa, cremosa comida, um mês, assim. Mas eu acho que eu tirei de letra, tive a ajuda da minha mãe, ficou comigo, me ajudando nas comidas. E hoje tu já está perdendo peso de novo? Já do dia que eu fiz, 11 quilos. 11 quilos. 11 quilos. E vou te dizer assim, articulações, já eu tinha apneia do sono. Também. Ronco. Pelo menos eu não ouço, mas meu marido diz que melhorou muito. Melhorou, olha aí, ó. Então, assim, o perigo que é, né, para quem tem apneia do sono também, né? Então, já melhorou articulações em função do meu trabalho, coluna. Isso que falta ainda. Tem que perder mais uns 15 quilos, eu tenho que perder. A ideia é essa, perder mais uns 15 quilos. Eu até quilos. Queria mais. Eu sei que a técnica, pelo menos o que foi me passado, não perde-se tanto. Teriam técnicas que perderia mais. Sim. Mas é que nem eu te digo, no meu caso, era essa que eu poderia fazer. Né? E da primeira cirurgia, então, tu reganhou peso por descuido, é isso? Eu acredito que você vai se descuidando e vai comendo errado novamente, né? E eu acredito também que a falta, você não ter a equipe junto com você, isso faz falta. Como agora, né, a psicóloga, nutricionista, endócrino, né, que no meu caso é importante. Lá na gastrobese. Estou com a equipe toda de lá. Então, eu acabei deixando de lado tudo isso. Psicóloga. Então, eu te digo, a parte emocional, ela é muito forte nesse caso de obesidade. Tu quer se esconder quando começa a engordar. E não precisa se desesperar, então, uma pessoa que é obesa tem solução, né? Tem. A prova está aí, né? Tem. Não precisa entrar em desespero. Não, e eu acho que sozinho, eu acho que tem equipes, tem lugares certos que você pode buscar ajuda. Um dos temores, dos medos, as pessoas, eu vou fazer a cirurgia lá, bariátrica, redução do estômago, eu não vou mais conseguir me alimentar direito. Você, como paciente, o que pode dizer para essas pessoas?
para mim, foi sendo uma descoberta também, né? Porque tu começa a comer as comidas sólidas, tu pensa, ai, meu Deus, como que eu vou me sentir? Como que vai bater aqui no meu estômago, né? Hoje eu vou te dizer, eu estou comendo normalmente, porém, o que acontece diferente? Quantidades. Você tem que comer menos, porque o teu estômago está modificado, né? Então, mas eu estou muito tranquila. Esse hormônio da saciedade, ele foi ativado. Novamente, coisa que eu não tinha. Olha aí, ó. Então, isso é importante. Tu está saciada, tu está satisfeita com aquilo que comeu. Não é aquele... Hormônio da saciedade. Sim, sim. Come e o hormônio responde. Diz, não, responde. Eu não estava mais, eu não tinha mais. Então, era um saco sem fundo, né? Sim. Maravilha. Olha, nosso WhatsApp é 99968-730. A Sinara Pereira, parabéns, amiga Silvana, grande guerreira. Sinara Pereira. Minha vizinha. O Olivan de Bortoli quer saber quanto custa. Acho que cada caso é um caso. No dia que estiver o doutor Madaloso de volta aqui, a gente pode conversar também sobre isso. Agora, o ouvinte pode continuar mandando a sua mensagem, 99968-730. É o nosso quadro Obesidade Sem Máscara aqui da Rádio Planalto News 92.1. Estamos conversando com a Silvana Benck, que é cabeleireira e que fez, portanto, a cirurgia para perder o excesso, né, de peso, de gordura, né? O que mais, que testemunhos a mais tu pode trazer aqui para os nossos ouvintes, né, que enfrentam esse problema, né, e que podem melhorar, Silvana? Eu sei que é muito difícil, né? Muita gente em fila, principalmente o SUS, é muito difícil. Então, principalmente assim, ó, quem tem um plano de saúde, não espera muito. Procura ajuda, porque tem solução. Eu estava ouvindo assim alguns relatos assim de pessoas que estão em fila de espera pelo SUS mesmo há 10 anos, sabe? Então, uma coisa que o doutor Carlos me falou no consultório, agradecimento, mas não o simples fato de agradecer, sabe? Então, eu vou te dizer, eu repensei muita coisa, principalmente nessa segunda chance, eu considero assim, de agradecimento em função de eu ter um plano de saúde, sim, sabe? No momento eu consegui fazer essa cirurgia, né, em condições financeiras, mas a pessoa procura ajuda, não conversa, sabe? Eu acho que a melhor é você não ficar assim, ó, enclausurado, sabe? Sim. Acho que a pior coisa é você ir se fechando. Procura que acho que dá certo, sim. Silvana, você fez a primeira cirurgia, então tu já tinha mais de 40 anos, né? Já. O que tu diria para o jovem, né, que está lá hoje com os 15, com os 18, com os 20 anos, no auge da sua juventude e que fica resistindo, mesmo carregando sobrepeso, né? Pode providenciar isso antes? Pode, deve. Eu acredito. Acredito que assim, quanto mais tu deixar, é pior. Hoje tu teria tomado iniciativa antes? Com certeza. Mas nunca é tarde também, as pessoas que estão lá com 50, 60 anos. Com certeza. Olha aí, ó. Delvair Sense, Dr. Carlos Madaloso, além de ser um excelente médico, é um excepcional ser humano. Exato. Como diz o ditado, fruto não cai longe do pé. Delvair, obrigado, Delvair. A Silvia Esteriz também te parabeniza aqui. Silvana, parabéns pela tua força e também pela coragem. Minha irmã. Olha aí, ó. Florianópolis, ela mora. Florianópolis? Isso, tá vendo lá. Já que a gente fala que às vezes é uma questão genética, a obesidade, tu tem alguém na família também que tenha problema com obesidade, não? Não, minha mãe, eu tive mais peso do que minha mãe, mas minha mãe é diabética, né, de tomar insulina, então meu medo era esse, né.
Eu, graças a Deus, com a obesidade não adquiri o diabetes, mas estava ali, né? Já pré-diabética. Mas, assim, obesidade mórbida, não. Sim. Não. A Silvia diz, qualidade de vida em primeiro lugar, é isso que a gente tem que buscar, né? Com Qualidade certeza. de vida, né? Com certeza. Se há mecanismos para isso, tem que procurar. Quem mais participa conosco do programa aqui na Rádio Planalto, né? Nosso WhatsApp é 99968-730. A Rita Agen, orgulho de ti, Silvana, maravilhosa. A vizinhança Estamos em peso. sempre com você. Vocês se reúnem lá, os pacientes da Gastrobese? Tem também, ou fazem reunião quando vão prévia? Olha, João, vou te antes? dizer, como eu sou nova na Gastrobese, e aí eu cheguei lá nesse momento de pandemia, né? Onde não pode se reunir, enfim. Mas temos grupos. Pois é. Grupos, sim. Tem grupos, Grupos de conversam WhatsApp, bastante. sim. O Dr. Carlos sempre ali, ó, monitorando e mandando novidades. E isso ajuda muito. Muito. Informações. Muito válido. Maravilha. Eu me lembro, acho que antes do advento aí da internet e das redes sociais, o pessoal fazia reuniões lá, fazia encontros físicos lá, né? Que eu acho muito válido, Também. principalmente, né, a internet, tudo em alta, mas eu acho muito válido. Sim. Mas temos que esperar um pouquinho. E hoje tu está trabalhando, então? Voltou a trabalhar? Já. 10 dias Toca, depois salão, já estava. tranquilo. 10 dias depois já estava trabalhando. Agora eu imagino realmente, né? Você, cabeleireira, ficar de pé e aí com excesso de peso é uma parada. porque- Tornozelos, Sim. articulações se vão. Se vão. E aí era a base de medicamentos para dores, Com enfim. certeza, depois que parava de trabalhar, remédio para dor, técnica de quiropraxia, para dar uma aliviada, né? Sim. Sono, então, dormindo bem agora? Eu sempre dormi bem, mas o ronco que atrapalhava. Mas isso aí, com 11 quilos perdidos, já melhorou. E claro que tu não teve também aquela obesidade tão excessiva, né? Sim. Chegou a 105, 106 Sim. quilos. Mas imagina, né, uma pessoa, até para sentar numa cadeira, né? Uma pessoa, né, vai num lugar, dificuldade num restaurante, para entrar num carro, muita dificuldade, né? É terrível, assim. De pessoas, quem- aí eu falo de pessoas que têm bem mais peso, né? Sim, viagens, tudo. Vou te dizer uma coisa que parece uma besteira, que eu ainda não consigo. Cruzar pernas. Sim. Parece uma besteira. Mas, gente, para quem não consegue, é uma frustração, é Olha aí, ó. horrível. Então. Cruzar pernas. Agora, tu causa- imagina amarrar um tênis. Sim, enfim. amarrar um tênis, se agachar para amarrar Muito um tênis, complicado. enfim, tudo isso. A lida dentro de casa, né? O dia a dia. O trabalho, o dia a cai uma dia. escova, um Aham. pente, uma colher, né? Nossa, Se e abaixar. assim, ó, agora com 11 quilos perdidos, a disposição que eu já tenho é outra. Já Então, eu fico faz pensando uma lá na grande frente, só melhora. Sim. E agora, depois que tu fez essa cirurgia, como é que é o acompanhamento agora lá na clínica, na Gastrobese? Então, eu já tenho agendamento, né? Eu tenho, com 20 dias, né? Eu estive na clínica, 20 dias de cirurgia, estive na clínica fazendo acompanhamento com psicóloga, com nutricionista, com o Dr. Carlos. E já está marcado agora para 2 meses, né? Seria agora final de dezembro, Sim. né? Mas aí, em função de Natal, Ano Novo, ficou para início de janeiro. O meu retorno, né? Isso. Daí, dia 6, já vai fazer 2 meses de cirurgia. Então, é mensal. Mensal. Sim. Quer dizer, o advento do Covid te assustou bastante, então, no início ali. Muito. O que me empurrou, assim, para procurar a clínica. O medo da Covid, de pegar Covid obesa e ver histórias, assim, que a gente vê, né? De pessoas com obesidade, o que passam quando voltam, né? Sim. Medo Olha aí, mesmo, ó. medo. Estamos chegando ao final do nosso programa aqui na Rádio Planalto, na hora do dia, com o nosso quadro Obesidade Sem Máscara. Silvana, deixamos o microfone aqui à disposição
que outro recado, que outras orientações, enfim, recomendações, né, tu pode levar aqui para os nossos ouvintes? Acho que a mensagem, assim, ó, que eu gostaria de deixar, força para quem está passando por isso. Obesidade, a pessoa só pensa em se esconder. Então, não, apareça, procura. Tem muita gente humana para te ajudar. Tem. Tendo a chance de ajuda, segura nessa mão e aproveita. Sim. Procura ajuda. Por outro lado, tem muita gente que prejudica também. Tu sofreu bullying, coisa assim, ou tu não chegou a enfrentar isso? Não chego a me lembrar, porque quando eu era criança, eu acredito, eu não tinha obesidade e tal. Mas depois de adulta, tu nota, assim, ó, um impedimento no mercado de trabalho, né? A pessoa não vai produzir tanto acima do peso. Sim. Né? É o cansaço, é a doença, as doenças que vêm. Atestados. Né? Então, é claro que sim. E como tu disse, eu trabalho na área da beleza. Né? A pessoa que é obesa, ela não é vista com muitos bons olhos. Né? Sabe? Exatamente. É rotulado isso, não adianta. Né? Então, eu digo, vai atrás, porque tem solução. Tem solução. Sim. Caminhar hoje, tu... Já estou fazendo atividade. Tem que fazer? É recomendado, né? É recomendado, atividade física. É aquilo, né? Não é milagre, né? Sim. A cirurgia. Então, tem a porcentagem dela, mas também tem que ter a tua. Então, mudança de hábitos, atividade física. Eu não estava fazendo nada antes. E tu tem disposição para caminhar? Sim. Se tiver que ir para casa a pé agora aqui, 4, 5 quadras. Tranquilo. Que maravilha. Silvana, muito obrigado pela tua disposição, né? Por vir aqui conversar conosco na Rádio Planalto. Imagina, eu que agradeço. Espero ter ajudado, certamente, né? Muito, né? Obrigada. Muito obrigado pela contribuição, né? Um prazer. É nosso. É através desses depoimentos, desses exemplos que a gente se propõe aqui, Rádio Planalto.